Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje a nossa live número 116. Hoje, dia 19 de janeiro, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã, sexta-feira. Então vamos para mais uma live, hoje a nossa live número 116. Então quero começar aqui agradecendo a todas as felicitações pela passagem do meu aniversário ontem, né? Eu estava brincando, né, com algumas pessoas dizendo, poxa, agora acho que eu descobri uma das coisas boas de ter Instagram que eu não sabia antes, né? Que é poder assim também estar em contato, né, com pessoas que eu não via há muito tempo, que eu não falava há muito tempo, mas que de certa forma ali a gente teve algum tipo de contato, algum tipo de vivência e poder receber assim o carinho, né, e ter contato novamente, esse contato bom assim de falar de coisas boas, realmente de coisas que fazem sentido. Foi bem legal ontem ter vivido essa experiência, então muito obrigado a todos que de alguma forma expressaram seu carinho, me mandaram alguma mensagem, fiquei muito feliz, foi um dia muito especial, tá bom? Então, dito isso, sem mais delongas, vamos ao que interessa para essa nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que eu percebo que no dia a dia a maioria das pessoas acabam fugindo de certa forma desse tema. Muitas pessoas até nem gostam de abordar esse tema, né? Porque ficam de fato amedrontadas quando o assunto é esse, né? E o mais bizarro, o mais engraçado é que é o único assunto, é o único fato que a gente sabe que a gente não vai poder fugir, é um fato que vai acontecer na nossa vida, né? Então o tema é sobre o medo da morte, como vencer o medo da morte, né? Tem pessoas que acabam, não quero falar sobre isso, Deus o livre, não quero nem falar isso, às vezes até trazem algum elemento de superstição, né? Não vou falar disso porque isso pode acabar atraindo, né, uma coisa ruim, como se essa realidade não fosse vir uma hora ou outra na vida de todos nós, né? Eu costumo dizer que a única certeza absoluta que a gente tem, né, na nossa vida é que isso vai acontecer. E aí, muitas vezes a gente passa uma vida toda fugindo, né, sobre refletir, né, sobre esse fato, sobre esse evento que uma hora ou outra vai acontecer com todos nós. E aí, muitas vezes passa-se uma vida inteira assim com medo, né, com um certo tipo de medo em relação a isso. Porém, o que é o grande problema, né? Quando acontece lá, bem de vez em quando, algum evento repentino, que muitas vezes pode ser com alguma pessoa próxima, né? Quem aqui, de repente, em algum momento já perdeu alguma pessoa próxima, ou às vezes acontece com esses eventos históricos, né? Esses eventos repentinos, né? Que nem aconteceu hoje aqui, a gente, né, tá vivendo esses últimos dias aqui em Porto Alegre, né, teve todo ali um vendaval, um temporal que acabou derrubando muitas árvores, deixou a cidade um caos, muita gente sem energia, sem internet, sem água. E no meio disso tudo aconteceu também um evento, né, trágico parece que era um motoboy, eu acho que estava ali fazendo uma entrega, não sei exatamente, mas na cidade de Cachoeirinha, que estava na rua no momento que isso estava acontecendo e acabou vindo a óbito por conta disso, né? Teve um acidente, né, automobilístico de uma coisa que é um evento da natureza, né? Que certamente a pessoa é aquele tipo de evento que a pessoa saiu de casa para trabalhar, né? Acreditando que ia ser mais um dia normal e de repente, né, os familiares são impactados com essa notícia. A gente viveu muito isso também agora nas épocas de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás ali com a questão da pandemia também, né? Então, quando a gente se depara com situações como essa, ou alguma pessoa famosa, né, que de repente do nada ali acaba sofrendo um acidente, né? A gente teve recentemente o caso ali da Marília Mendonça, por exemplo, né? Uma cantora consagrado no mundo sertanejo, então a gente acaba ficando muitas vezes impactado quando esse tipo de situação acontece, né? Por mais que isso seja uma questão
que a gente sabe que pode acontecer com todos nós, com cada um de nós, a gente de certa forma fica impactado quando esses eventos repentinos acontecem, né? Então, nesse momento, quando isso acontece, o que é muito comum acontecer na maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas acaba experimentando, né, uma realidade chamada medo. Né? Essa realidade chamada medo, ela chega quando a gente está diante muitas vezes desses eventos repentinos, né? Então o medo ele é uma realidade que pode vir a partir da contemplação desses fatos que aconteceram, né? Então, nesse momento acontece muito, assim, né? Principalmente na época da pandemia ali, acontece muito de algumas pessoas ficar comentando, né, com essas teorias malucas, né? Ah, isso aqui é castigo, né? Então, só que se a gente parar francamente para analisar, são umas coisas que não dá para a gente sondar, né? Não dá para a gente ir lá e dizer o que é que está acontecendo quando esses eventos repentinos ocorrem, né? O problema é que, por mais que a gente tente, né, a gente não vai conseguir uma resposta. Ah, é castigo, pode não ser nada, né? Como é que a gente vai saber? Não tem como a gente saber, no fundo é isso, a realidade é essa, a gente não tem como saber. Então, olhando para essa realidade, muitas vezes a gente pode acabar tendo medo, né? O medo pode aparecer dentro de nós diante dessa realidade. E aí, para isso, a gente precisa fazer uma abertura de olhar aqui, né? Porque existem algumas categorias de medo que não é dessa que a gente está falando, né? Quando a gente está diante dessa situação, né? Existe o medo das coisas que são irreais, né? Que isso explica muito sobre os transtornos de ansiedade, por exemplo, né? Quando a gente começa a ter medo, assim, de coisas que não estão nem próximas e nem são reais, né? A ansiedade aparece naqueles sujeitos que começam a antecipar esses problemas, né? Então, quando tem uma vivência dentro de si de algo que talvez jamais aconteça. Isso faz com que a gente viva de um modo meio disfuncional. Então, tem esse tipo de medo, né, dessas coisas que são irreais. Do mesmo modo, existe um outro tipo de medo que é um medo de fobias, um tipo de fobia específica, né, de coisas que não causariam prejuízo nenhum para a pessoa, né? Então, ela não precisava ter esse medo, mas a vivência dela acaba sendo essa, né? Então, tem também esse tipo de medo que são essas fobias específicas, né, de algo que não traria prejuízo. Então aqui a gente tem, né, essas categorias, né? A gente tem algumas fobias específicas, né? Essas fobias específicas de coisas que não trariam prejuízo nenhum à pessoa, e a gente tem também do outro lado esse transtorno de ansiedade generalizada, né? Que em geral a pessoa vai precisar de um auxílio especializado para poder abordar, para poder tratar a pessoa, né? Um auxílio medicamentoso, um psiquiatra, ou um tipo de terapia cognitivo-comportamental, né? Algumas abordagens para ela poder lidar com isso, né? Então, esses são dois tipos assim que não seria exatamente o que ocorre quando a gente está diante desses eventos que eu estava falando antes, né? Que é uma coisa que acontece, né? Quando a gente está diante dessas realidades que eu estava falando aqui anteriormente, que são esses eventos repentinos que acontecem, né? Dessas mortes inesperadas, quando a gente não está, né, esperando e acontece acidentalmente, né? Que a gente para refletir nesse momento que a morte ela vai aparecer para todos nós, né? Então isso não tem como fugir, né? Poucas realidades que a gente sabe, uma delas é essa, né? Na história de todo mundo, né? Tu não sabe, tem muita coisa que a gente não pode não saber, né? A gente não sabe se a gente vai ficar rico, se a gente vai ficar pobre, a gente não sabe se a gente vai ser pai, se a gente vai ser mãe, a gente não sabe se a gente vai ter mais um filho, né? A gente não sabe várias coisas, mas uma certeza a gente tem, que é a certeza de que a morte vai chegar pra gente, ela vai chegar para todo mundo, ela faz parte da vida, né? Então não é porque isso não se dá porque a gente vê algumas pessoas morrer, não, é porque ela faz parte exatamente da nossa vida, né? Não tem como fugir. E aí, diante desses fenômenos, né? Diante desses fenômenos que acontecem, como esse caso do motoboy que eu falei aí, que aconteceu com esse acidente através desse temporal, dessas coisas que aconteceram aqui nos últimos dias, ou de uma pessoa famosa que se vai, ou de repente de alguma situação inesperada, ou diante do que a gente acabou vendo, né, decorrente da pandemia, né, diante desses fenômenos é que a gente tem que parar e se perguntar. A gente francamente tem que parar e se perguntar o seguinte:
por que é que eu tô com medo disso? Essa pergunta a gente precisa fazer honestamente. Por que é que eu tô sentindo medo disso, né? A gente sabe que tem um outro lado de pessoas que acabam ficando indiferentes, né, com essas coisas, né? Seria muito estranho também se alguém ficar indiferente, né, perante esses fatos, perante essas situações realmente horríveis, né? Seria muito estranho alguém ficar indiferente, né? Isso é um assunto para outra live, né? Que a questão da indiferença, ela está no outro extremo. Não é disso que a gente tá falando aqui. Mas aqui a gente teve de fato, né, perante esses acontecimentos, a gente teve muita gente que ficou afetada, a gente teve muita gente que ficou amedrontada, e é aqui o ponto central da live de hoje, né? Sobre esse tipo de sentimento, sobre esse tipo de situação que eu quero falar, né, aqui hoje, né? Então, esse tipo de medo da morte, esse tipo paralisante que nos faz, né, que nos paralisa quando a gente está diante de uma situação dessa, onde a gente acaba sendo tomado por medo por conta dessa situação, por estar diante dessa realidade, ela se dá por um único motivo. Presta atenção que aí vai vir o ponto central da live. Esse medo, ele vem porque como se fosse uma denúncia de que a gente está vivendo mal a nossa vida. Esse é o ponto central da história. Quando a experiência, né, quando a possibilidade ou quando aparecem histórias de morte muito próximas, quando elas aparecem diante da gente e a gente sente esse medo paralisante que nos amedronta, é um sinal claro de que a gente está vivendo mal a nossa vida. É sinal de que, de algum modo, a gente está precisando assumir as rédeas das nossas atitudes, né? Então, nesse momento, né, a gente acaba se projetando, poxa, e se fosse eu? Né? Como isso acontece de um modo muito inconsciente, né? Às vezes a gente não para realmente para refletir sobre isso, mas é como se viesse um movimento no nosso peito muito rápido, do tipo assim, poxa, e aí, se tivesse sido eu, não teria dado tempo de repente pedir desculpas para aquela pessoa, né? Ou tantas outras coisas que nos causaria arrependimento, né? Então isso é uma oportunidade da gente fazer uma meditação quando a gente está diante disso, né? Uma meditação bem franca, né? Bem sincera, do tipo assim, poxa, será que a gente está trabalhando direito mesmo? Será que eu estou fazendo direito o meu trabalho, né? Será que a gente está dizendo, né, para aquela pessoa o quanto a gente ama ela, né? Será que a gente está servindo de fato aos demais da melhor forma que a gente poderia? Né? E é aqui que a gente precisa saber, né, que está o sentido da vida, né, nessa abertura para o outro, né? Então, é diferente daqueles programinhas, né, que a gente vê muitas vezes, né, até já foi tema da novela da Globo, né? O que você faria se só te restasse um dia, né? O que você faria, né, meu bem, o que você faria se só te restasse um dia? E aí o pessoal lá vem e responde coisas do tipo, eu comeria toda a tortinha de limão que existe no mundo, né? Eu teria uma vida totalmente desregrada, né? O que ia acontecer, né? Eu faria todas as coisas que eu não posso fazer porque senão seria julgado. Olha só que loucura isso, né? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é, então já que eu vou, né, morrer, então se só me sobrasse um dia, eu vou fazer tudo aquilo que eu não posso fazer porque senão as pessoas ficarem me julgando. Olha só como isso aponta o quanto a gente pode estar vivendo uma vida errada, uma vida mal vivida. E aí, no fim das contas, essa é a causa da gente sentir esse medo paralisante quando a gente está diante de uma situação como essa. Quando a gente para refletir sobre uma situação como essa, né? Então, né, eu vou te contar o que iria acontecer se você realmente vivesse assim o teu último dia. Você iria morrer extremamente infeliz. Por quê? Porque quando a gente puxa para dentro da gente, presta atenção que isso aqui é muito importante, isso aqui ninguém está dizendo, né? Então, quando a gente puxa para dentro da gente alguns prazeres humanos, né, a gente fica ainda mais amedrontado, né? Por quê? Porque o que é o medo? É o medo de perder aquilo que a gente acabou de conquistar. Então, esse exemplo, se fosse meu último dia, eu ia comer toda a torta de limão que existe, né? É como se eu estivesse dizendo, olha, esse pedacinho aqui, ele tá tão saboroso que é uma pena que vai acabar. Né? Isso não traz felicidade para ninguém, né? Então eu tô logo avisando, não cai nessa de achar que esses prazerzinhos momentâneos que tu acha que tu iria fazer se te sobrasse só mais um dia, isso vai te trazer felicidade, porque isso
Não vai. Se só te faltasse um dia, não adianta ir para esse lado, né? As coisas que eu não faria antes porque as pessoas iriam me julgar. Então, nesse caso, olhando para tudo isso, olhando para toda essa situação, para toda essa realidade, então vamos à pergunta, então o que a gente deveria fazer de fato diante disso, né? Então aqui quero deixar claro que não é nenhuma cagação de regra, né? Cada um faz o que quiser, né? Isso aqui que eu estou falando é só uma pista, né? Se quiser fazer, faça, né? Mas ainda assim é uma pista que eu acredito muito, com base em tudo que eu já vivi, com base em todas as pessoas que eu atendi, que eu acredito de fato que é uma pista que pode levar as pessoas à felicidade. Que é a seguinte: se te restasse somente mais um dia, o que tu deveria fazer? Deveria fazer especialmente melhor aquilo que tu deveria estar fazendo exatamente hoje. Quando a gente faz melhor aquilo que especialmente a gente deveria estar fazendo hoje, quando a gente faz com mais atenção, quando a gente faz com mais amor, quando a gente faz com mais dedicação aquilo que é o nosso dever, isso é que no fim das contas acaba dilatando o nosso coração, não é outra coisa. O que dilata o nosso coração de fato é a gente fazer especialmente melhor aquilo que está diante da gente, aquilo que é o nosso dever, quando a gente coloca mais atenção, mais amor, mais dedicação naquilo que a gente faz. Quando a gente olha para essas tragédias, né, que acontecem repentinas, né, é uma grande oportunidade para a gente meditar sobre isso, né? Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo especialmente bem aquilo que me cabe fazer? Esse é o ponto de reflexão, né? Se esse medo está vindo dentro de ti, esse medo da morte está vindo dentro de ti quando tu está diante dessas situações, saiba, é porque tu está fugindo de cumprir o seu dever. É porque tu está vivendo uma vida mal vivida, né? Porque a morte, ela é algo real, ela vai aparecer para a gente. Então, ou seja, se é algo que vai acontecer, quer a gente queira, quer não, a gente não precisa ter medo disso. É uma coisa que a gente não deveria ter medo. A gente pode ter medo, por exemplo, eu estou diante de um leão aqui, né? Então eu vou fugir, eu vou sair correndo, aí cabe, aí faz sentido eu ter medo. Por quê? Eu vou fugir porque eu posso me livrar, eu posso ser atacado ou não ser atacado, né? Talvez se quiser levar para outros lados, a gente pode levar mais adiante. Poxa, eu posso ter medo de ficar rico, eu posso ter medo de ficar pobre, porque eu posso ficar pobre, é uma possibilidade que existe. Eu posso ter medo de ser abandonado pela pessoa amada, porque de fato isso pode acontecer ou não pode acontecer, eu posso me livrar disso, né? O medo de ficar pobre, eu posso me livrar disso. Aí faz sentido, eu posso ter medo porque é uma coisa que eu posso atuar. Agora, em relação a essa coisa que é esse fenômeno, que a gente não manda, que a gente sabe que de fato isso uma hora ou outra vai chegar para nós, não faria menor sentido a gente ter medo. Esse medo ele só se instala quando a gente não está vivendo a nossa vida de um modo bem vivido ou de um modo que deveria viver, né? Porque essa realidade ela vai chegar para todos nós, quer a gente queira ou não falar disso, quer a gente fuja de falar disso ou não, né? Então, de que modo a gente combate esse medo? A gente combate esse medo quando isso se torna um combustível para que a gente tenha coragem para viver, né? Tirando esses pontos de fuga da nossa vida, eliminando esses pontos de fuga da nossa vida, né? Então, todo o dia eu passo a viver fazendo especialmente bem aquilo que me cabe, né? Então, a gente precisa se lembrar disso o tempo todo. Isso deveria ser um motivo, né? Isso não deveria ser um medo, isso deveria ser uma motivação para que eu viva a minha vida especialmente melhor, né? Quantas pessoas acabam não só refletindo sobre isso quando estão diante de uma situação como essa, né? Quando perdem alguém próximo ou quando está diante de um acidente, de algo que realmente não era o ciclo natural da vida, né? Mas o certo, o melhor a gente fazer é que a gente já refletisse sobre isso antes, para que todos os dias a gente possa assumir essa rédea das nossas atitudes e fazer o melhor. Quando a gente chega no final do dia sabendo que a gente fez o melhor que nós poderíamos ter feito, quando a gente realmente viveu o nosso dia com atenção, com amor, com dedicação, esse medo ele acaba se dissipando. Então não caia nessa armadilha de achar que se tu tivesse só mais um dia, a felicidade vai estar em tu poder, né, ter acesso a todos os prazeres, né? Porque esses prazeres, quanto mais tu consome, mais tu vai pensando, poxa, isso vai acabar. E quando acabar, se é aqui que está a minha felicidade, se isso acaba, a minha felicidade vai embora, eu vou ficar sendo uma pessoa triste, né?
Mas quando do contrário, se a gente tivesse só mais um dia, a forma que a gente deveria pensar é: eu vou viver esse dia da melhor forma, eu vou cumprir o meu dever da melhor forma. Isso acaba dissipando todo o medo. A gente não precisa ter medo de mais nada, porque a gente sabe que eu cumpri o meu dever ao final do meu dia. Então é isso, no fim das contas, que eu queria trazer para vocês, para que a gente reflita sobre isso, para que diante dessa única certeza que a gente tem na vida, a gente não precise estar, né, sob o impacto, sobre a emoção do medo, né? Eu lembro que algumas figuras, né, como o Chico Anísio, por exemplo, eu lembro que deu uma entrevista sobre isso, o próprio Rubem Alves, que é um poeta brasileiro aqui que eu admirava muito. Eu achava muito legal quando eles estavam ali já, né, já debilitados, e aí fizeram entrevistas, né, com eles, perguntando, poxa, se eles tinham medo da morte. Eles respondiam o seguinte: não, sabe, eu não tenho medo de morrer, né, como se fosse uma pessoa já, poxa, eu já tenho certeza que isso vai acontecer. Eles falavam o seguinte: eu só tenho pena, né, porque a vida é tão boa, eu não queria ir embora, né, mas é porque eu gosto de viver. Não é porque eu tenho medo, né? Porque não faria sentido nenhum ter medo disso, porque isso é uma certeza de que vai acontecer. Então eu olhava para essas respostas e pensava, poxa, que legal chegar no final e ter realmente essa sensação, né? Porque de fato é uma pessoa que realmente estava aproveitando a vida, estava desfrutando, estava vivendo o seu melhor no dia a dia, né? Então ela fica ali com um certo lamento, porque ela queria poder ficar um pouco mais. Mas não esse medo, né? Porque o medo, no fim das contas, ele denuncia essa vida mal vivida, né? Então, que a gente não deixe para amanhã aquilo que a gente precisa fazer hoje, para que quando chegar diante de situações como essa, a gente não se coloque diante de arrependimentos por justamente não ter vivido da forma que a gente deveria viver, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje, a nossa live número 116, né? Compartilhem com mais pessoas, né? Amanhã a gente vai estar aqui para a nossa live número 117 e no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã, perdão. Então fica aqui um agradecimento a todas as pessoas presentes. Elaine Silva pela primeira vez aí com a gente, seja sempre bem-vinda. Kelly Rodrigues, Franz Olint, Ana Knebel, uma ótima sexta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.